Mas para trabalhar eu também acho gostoso. Às vezes o calor me incomoda um pouco. Não sei se eu consigo É ser mais verdade. produtivo em tempo assim. É verdade, o calor ele incomoda um pouquinho, né? Júlio, já tá faltando menos de 2 minutos. Eu vou iniciar aqui, tá? Quando der 10 horas eu jogo a vinheta e aí a gente inicia, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? E Bom, viu? bom te ver. Bom falar com você, viu? Tchau, tchau. Bom Tchau, tchau. programa. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos iniciar mais um curso e hoje eu quero muito que você aprenda assim, questões importantes, básicas, práticas para as transações e negócios imobiliários. É o mínimo que você precisa saber dentro do cronograma de uma segurança jurídica e de uma gestão de risco nas transações dos negócios imobiliários, tá? Vamos juntos então, olha só, o que eu quero trazer para você? Nós estamos conversando nesses cursos de diversos segmentos que nós podemos atuar. Nós, corretores de imóveis, advogados, nós podemos sim atuar em alguns nichos de mercado e esses nichos são carentes. Eu falei já em cursos anteriores, o despachante imobiliário, faltam bons profissionais nessa área e uma área muito rentável. Falei também de profissionais que prestem o serviço de due diligence ou compliance imobiliário, também faltam bons profissionais nessa área. Tem campo para corretores, advogados, advogadas, faltam bons profissionais nessa área. E hoje eu trago para você, dentro desse nicho, também um trabalho muito importante que pode ser prestado pelo corretor, pela corretora, advogado, advogada, que é a gestão de risco nas transações imobiliárias. Como que funciona isso? Então aquele corretor, aquela corretora, o mais estudioso, que gosta dessa parte documental, pode sim prestar esse serviço para colegas corretores, pessoa física, pessoa jurídica, pode prestar esse serviço para incorporadoras, pode prestar esse serviço também para contabilidade, pode prestar esse serviço para escritórios de advocacia e o advogado, a advogada também pode fazer isso também. O que é essa análise de gestão de risco? Então, você vai ser contratado como profissional, normalmente o advogado, a advogada, também o corretor e a corretora, para que você dê um parecer sobre os riscos dessa transação, esse negócio imobiliário. Vamos dividir os negócios imobiliários, então nós vamos fazer parecer, hein?
Gestão de risco é uma prestação de serviço de parecer. Você vai fazer um parecer. Existem diversos pareceres, né? O corretor de imóveis pode fazer uma avaliação, quanto vale o imóvel para que seja vendido, quanto vale o aluguel daquele imóvel. Isso é avaliação, que é um outro serviço muito legal, muito interessante, que você pode prestar também dentro das suas obrigações, né? Das suas prestações de serviço devidamente regulamentado. Eu estou falando aqui não da avaliação, mas de pareceres. Então, o corretor, a corretora, a imobiliária, advogado, advogada, vai vender um parecer sobre a situação de risco da compra e venda do imóvel. Para que a gente possa prestar um parecer com qualidade, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa conhecer os contratos, né? Precisamos, de fato, conhecer os contratos. E aí eu trago para você, dentro desse segmento, nós temos que lembrar que o due diligence, para eu dar um parecer, eu preciso conhecer os contratos, e o due diligence, a auditoria, o compliance imobiliário. Nós já conversamos aqui que nós temos vários contratos em espécies estudados no direito civil, no Código Civil. No mundo imobiliário, que é um segmento do direito civil, mas possui conceitos e princípios próprios, nós temos contratos, como contratos imobiliários. Eu traria como exemplo o contrato preliminar ou pré-contrato, que é um contrato para fechar negócio. É um contrato muito utilizado para fechar o negócio na transação imobiliária, seja uma transação imobiliária de locação, seja uma transação imobiliária de compra e venda. Temos o contrato preliminar, então, para fechar o negócio, que sempre vamos ter um segundo contrato. Esse segundo contrato pode ser uma compra e venda, pagamento à vista. Quando eu falo de compra e venda, o ideal é que seja feito por escritura pública, acima de 30 salários mínimos, então, importante também. Escritura pública quem faz é o tabelião de notas. Eu tenho a possibilidade de fazer a promessa de compra e venda, estou comprando imóvel na planta, e tenho a possibilidade também de fazer, sim, o uso do compromisso. E quando eu falo do compromisso compra e venda, eu estou falando também da compra parcelada ou uma obrigação de fazer do vendedor em relação a entregar alguma coisa. Compra e venda é diferente de compromisso é diferente de promessa. Compra e venda é pagamento à vista. Quando eu falo de compromisso, já existe o imóvel usado, parcelado, obrigação de fazer. E quando eu falo, sim, uma questão muito importante, que é, de fato, a promessa é a compra e venda do imóvel na planta. A compra e venda de imóveis irregulares, quando quem está me vendendo não é proprietário, não é proprietária, ela pode ocorrer, não tem nada de errado, não temos que falar em estelionato, não existe estelionato. Na verdade, o que acontece muito é que muitos corretores, corretoras e advogados, advogadas, acabam fazendo um contrato errado, porque aprende errado na graduação, aprende errado no curso técnico, é verdade. Aprende tudo é compra e venda, compra e venda, compra e venda, parece um robô. E não é compra e venda, né? Quando eu compro um imóvel irregular, eu vendo o imóvel irregular, eu deixo de lado a compra e venda e vou utilizar a seção de direitos possessórios e afins. Então é o contrato que deverá ser utilizado. Ponto importante também. Quando nós falamos aqui dos contratos de compra e venda, nós temos então várias espécies contratuais, né? O título tem que bater com o objeto. Seção de direitos possessórios e afins é o contrato que eu vou utilizar para a compra e venda de imóveis irregulares. A cereja do bolo é a cláusula de soma de posse, que me permite fazer uso capião no meu nome, usando a posse de quem eu comprei, de 10 anos, 15 anos. Outro contrato pertinente também é a cessão de direitos possessórios e afins, né, que é um contrato muito utilizado nos imóveis irregulares, mas nós temos a versão da cessão, que é a cessão de direitos hereditários. A cessão de direitos hereditários é um contrato também muito importante, é um contrato que nos interessa muito, porque é a compra e venda de herança. Como que eu compro herança, direitos de herança do herdeiro? Cessão de direitos hereditários. O ideal é que esse contrato seja feito através da escritura pública para que tenha a sua validade e também, além disso, o ideal também seja feito com a anuência de todos os herdeiros. Então, cuidado, olha quantas transações imobiliárias. Então, para trabalhar com gestão de risco nas transações dos negócios imobiliários, quem pode trabalhar com isso? O corretor, a corretora, o advogado, a advogada. Que tipo de serviço é esse? A prestação de um serviço de um parecer. Quanto é cobrado nesse parecer? Depende de cada profissional. O valor mínimo desse parecer de gestão de risco é equivalente a pelo menos 0,5 do valor do negócio, limitado até 2 salários mínimos. Então, 2 salários mínimos até 0,5 do valor do negócio. É o valor cobrado de mercado. Eu posso prestar esse serviço de gestão de risco para imobiliárias, para escritórios de advocacias que não prestem serviço, seja de outras áreas. Eu posso prestar esse serviço de gestão de risco nas transações imobiliárias também para incorporadores, construtores, posso prestar para loteadores e posso prestar também para o Poder Judiciário. Gestão de risco também pode ser entregue numa ação judicial através de uma nomeação como perito, né? Então eu posso entregar também a gestão de risco, o estudo prévio, tá? Para conhecer a gestão de risco e para prestar um parecer com qualidade,
com eficiência, eu preciso sim conhecer os contratos imobiliários. Então, compra e venda, pagamento à vista, ok? Tem que ser feito por escritura pública, artigo 108 do Código Civil, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos deve ser feita por escritura pública. Pré-contrato, contrato preliminar, contrato facultativo é um contrato para fechar negócio, sempre nós vamos ter um segundo contrato. Se eu estou comprando um imóvel irregular, cessão de direitos possessórios e afins, com cláusula de posse. Se eu estou comprando um direito hereditário, um direito de herança, porque a parte não tem condições, não quer fazer inventário, cessão de direitos hereditários. Quando eu compro, de fato, quando eu compro um imóvel na planta, promessa de compra e venda. Quando eu compro um imóvel pronto, mas existe uma obrigação de fazer, ou por parte do vendedor ou do comprador em pagar, compromisso de compra e venda. Fica atento, porque nós temos também o contrato de alienação fiduciária que nos interessa muito. Esse contrato tem um outro regulamento, tem uma lei específica sobre isso, tá? Então é importante também. Toda transação imobiliária, então eu preciso, para dar um parecer, conhecer o contrato, se o contrato está correto, de acordo, se cumpriu requisitos, e agora você sabe, o básico, de forma eficiente, de forma prática, didática, mas eu lembro a você também que quem presta o serviço de risco ou gestão de risco nas transações de negócios imobiliários também tem que praticar o due diligence. Olha como uma coisa liga a outra, né? São serviços conexos. Então, toda vez que você for fazer uma transação imobiliária, for contratado para dar um parecer, seja advogado, advogada, corretor, corretora imobiliária, o que é importante você fazer? Também, além do parecer, que chama gestão de risco nas transações imobiliárias, você pode entregar diversos documentos anexos, entre esses documentos, os documentos do due diligence, antes da transação imobiliária, ou compliance imobiliário, que é o serviço prestado após. Due diligence, vamos lá. Então, primeira certidão que eu vou precisar para fazer uma transação imobiliária segura, é a certidão de propriedade atualizada. Eu preciso saber quem é dono, se de fato está me vendendo a propriedade, né? Ou se não é dono, não pode me vender a propriedade. Então, certidão de propriedade atualizada, matrícula, ok? Matrícula de 76, transcrição. Quando nós falamos aqui de outras certidões, nós vamos para a segunda certidão. E aí a segunda certidão que nós precisamos necessariamente, obrigatoriamente solicitar, é a certidão, né, além da certidão de matrícula ou transcrição, que pode também, se eu quiser solicitar uma certidão vintenária ou quinzenária, também posso, tá? Lembrando que nós temos vários nomes diferentes de matrícula que entregam o mesmo resultado. Se eu solicito uma certidão de matrícula no cartório de imóveis competente, a certidão de matrícula é também chamada de certidão de inteiro teor ou certidão de registro, que é aquela que conta a história do imóvel por meio do texto integral da matrícula do imóvel, com todos os seus atos de registro e averbação praticados naquela matrícula, né? Essa certidão, gente, ela é exigida para a lavratura de escrituras ou contratos bancários, pois é por meio dela que se sabe seguramente a identificação do imóvel e também do atual proprietário. Também é importante lembrar, gente, que a lei permitiu que essa certidão, na verdade ela foi criada em 1976, portanto ela atende a registros lavrados após o ano da sanção da Lei 6.573. Outro nome que é dado também é a certidão de transcrição, que é a certidão que se refere também ao imóvel, né? Então eu sempre falo, uso como exemplo didático, SIC e CPF. É a mesma coisa, só que nós mudamos a nomenclatura, matrícula e transcrição. Então a certidão, ela existe, a certidão de propriedade, e tanto a matrícula como a transcrição são documentos que de fato são considerados certidão de propriedade, tá? A certidão de transcrição, ela se refere ao imóvel que está registrado no sistema anterior ao da transcrição, na transcrição na verdade, e não foi praticado nenhum ato relativo a ele após o ano de 1976, quando a Lei 6.015 entrou em vigor. Então ela pode ser solicitada ainda hoje, a partir da movimentação. Quando eu faço uma movimentação a partir de 76, obrigatoriamente o cartório abre uma matrícula. Tem muita gente falando, só pode fazer os capião se tem matrícula na transcrição. Nada a ver, não sei de onde tiraram isso. Só pode fazer ação petitória, reivindicatória se tiver matrícula. Transcrição é a matrícula, só que é a matrícula antiga, no formato antigo, né? Então tem muito boato bobo, hein? Outra certidão também que faz a vez da certidão de propriedade é a certidão quinzenária ou vintenária, né? A certidão quinzenária ou vintenária, ela é a certidão de propriedade, ela prova a propriedade, só que ela traz no seu contexto também, mostra o fator histórico do imóvel, por 15 ou 20 anos, respectivamente, né? Por meio dessa certidão é possível saber toda a cadeia dominical do imóvel e todas as mudanças que podem ser, ou podem ter ocorrido de fato ao longo do período solicitado. Se por meio dessa certidão o imóvel tenha sido objeto de matrícula já encerrada,
também devem ser expedidas certidões de inteiro teor, que é o resumo, né, da situação, até chegar na matrícula atual, dando ao interessado, quando se solicita essa certidão, todas as informações sobre a cadeia dominical. Outra certidão também que faz a vez é a chamada certidão de ônus e ações reais, né? Cada certidão tem o seu propósito, tem o seu objetivo, mas todas elas vão trazer informação se é proprietário ou não. A certidão de ônus, e também chamada de ações reais, também é chamada de certidão de pessoas repercutórias. E essa certidão também ela pode ser utilizada, lembrando que a gente precisa da certidão de propriedade, a primeira certidão quando nós pensamos no due diligence, na auditoria imobiliária. Essa certidão ela vai relatar de fato diretamente se existem ônus ou ações judiciais constantes da matrícula do imóvel, e a certidão é exigência obrigatória para a lavratura de escrituras ou contratos bancários, já que é por meio dela que se especifica, sim, de forma segura, se há ou não algum débito incidindo sobre o imóvel e se há alguma indisponibilidade, algum gravame na matrícula determinada, tá? Outro ponto também ou se há alguma pendência judicial capaz de atingir o futuro adquirente também. Ela pode ser negativa ou positiva, conforme o caso também. Lembrando que nós temos outras certidões, existe a certidão de pesquisa de bens. A certidão de pesquisa de bens também é conhecida como certidão negativa de propriedade, negativa de bens, certidão de propriedade negativa ou certidão de propriedade positiva. Também tem o objetivo de informar qual é a situação dos bens imóveis. Ela é utilizada quando há dúvidas sobre os bens de um cidadão ou uma confirmação, se é necessária uma confirmação. Então essa certidão também pode ser utilizada. Em regra nós usamos a certidão de propriedade atualizada e resolve o problema. Se for transcrição, a certidão de transcrição atualizada, o nome genérico é a certidão de propriedade. É a primeira certidão nesse due diligence. É preciso também ter acesso a esse due diligence, tanto na transação, lembrando que eu posso ser contratado para dar um parecer, tanto na transação de compra e venda, na transação de locação, na incorporação, no loteamento. Então, tem vários segmentos dos negócios de transações imobiliárias que eu posso prestar o parecer. O primeiro passo é conhecer os contratos, e agora você já conhece de forma relativa. E também conhecer as certidões. Falo de outra certidão, que é a certidão de cadastros do imóvel, que também é conhecida por certidão do valor venal do imóvel. Essa certidão também tem por função estimar e comprovar legalmente o valor de um imóvel, né, o valor para fins de negócio, informando o seu valor venal e os dados cadastrais. Essa estimativa legal, em consideração ao preço que a unidade imobiliária alcançaria em uma operação de compra e venda simples, tá? Bem como também a localização, as características, o respectivo valor do metro quadrado. O objetivo dessa certidão também é servir como base para cálculo de determinados impostos, como base de taxas judiciais, taxas administrativas também. Outra certidão que nos interessa dentro desse serviço que nós vamos prestar, que é a gestão de risco, é a certidão negativa de débitos imobiliários, também conhecida por certidão negativa de débitos de tributos municipais, ou certidão negativa de débitos de IPTU, também é um nome utilizado por muitos municípios. Essa certidão, gente, ela compra a inexistência de possíveis dívidas imobiliárias, como o caso de IPTU, taxa de conservação, taxa de coleta de lixo, que muito município tem, entre outras também, ou processos judiciais em nome de uma determinada pessoa ou empresa, e é obrigatória em qualquer processo de compra e venda de um imóvel, mas pode ser solicitada também em outras situações, tá? Lembrando que a certidão negativa de tributos imobiliários atesta, né, de fato, a ausência por parte do solicitante de dívida de IPTU e outras taxas relacionadas ao imóvel também, como taxas de asfalto que tem, conservação, coleta de lixo, etc. Né? São muitas. Né? Essa certidão também é solicitada em processos licitatórios. Então, olha como você pode prestar também serviço de gestão de risco imobiliário também em processos licitatórios. Vou falar de vários nichos de mercado que nós podemos prestar esse serviço. Tá? Negócios de alto valor financeiro, compra e venda, financiamentos imobiliários, então é comum também. Outra certidão que nos interessa, a certidão conjunta de débitos de tributos mobiliários. Essa certidão, de fato, é a certidão conjunta de débitos de tributos, que é um documento que contém dados constantes no cadastro de pessoas, do contribuinte, na verdade imobiliário, em cadastro, e é relativo à pessoa física e jurídica que exerce atividades em determinado município e que estão sujeitos ao imposto sobre serviços ou taxas mobiliárias que diz respeito a bens móveis. Essa certidão, gente, só para lembrar, ela é uma certidão que abrange as seguintes características tributárias, os seguintes tributos, escritos ou não escritos em dívida ativa, tá? Imposto sobre serviço, ISS, taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento,
taxa de fiscalização de anúncio, também a TFA, que é a taxa de fiscalização do estabelecimento, a TFE, que é a taxa de resíduos sólidos e serviços de saúde também, a TRSS, que a incidência ocorre a partir de janeiro de 2011, e também imposto sobre transmissão de bens imóveis também. Lembrando que existe a certidão negativa de taxa de lixo. A certidão negativa de taxa de lixo também é conhecida por certidão de recolhimento de taxa de resíduos sólidos, a TRSD e TRSS, que comprova a ausência de pendências do contribuinte em relação ao recolhimento da taxa de lixo. Tá? Então, olha quantas certidões, né? Quantas certidões importantes para que a gente possa, de fato, solicitar, requerer, estudar e possa entregar, sim, né? Uma situação mais segura ao nosso cliente. Lembrando que o serviço de gestão de risco nós podemos prestar na compra e venda de imóveis usados, na compra e venda de imóveis novos na planta, podemos prestar em loteamento, incorporação, compra e venda de imóveis regulares, e também é muito comum esse serviço da gestão de risco, muito mesmo, e cresce cada vez mais esse nicho de mercado, também para investidores de leilão e imóveis adjudicados da Caixa, tá? Então é importante. Então, as certidões para a venda e compra de imóvel, elas são necessárias para que você possa dar um parecer seguro. Então, eu preciso de um pacote, né? E esse pacote que eu estou falando é apenas uma sugestão, você pode ainda fazer algo a mais. Um exemplo, se for imóvel rural, você pode solicitar uma topografia, um georreferenciamento para dar mais segurança ainda, né? Então, importante. Quando nós falamos de certidão, as certidões pessoais, então vamos criar dois grupos aqui, certidões pessoais e certidão do imóvel, tá bom? Acho que fica bem didático. Vamos separar as certidões do imóvel. Então, eu preciso, em relação ao imóvel, certidão de matrícula atualizada ou transcrição, pode ser vintenária ou quinzenária, tanto faz. Qualquer uma dessas vai suprir, vai provar quem é dono. Eu preciso da certidão negativa de tributos, ou chamada certidão de débitos de tributos imobiliários. Essa certidão eu preciso, relacionada ao imóvel. Então, estamos separando em duas categorias, hein? Certidões de imóveis e certidões das pessoas que vão transacionar, comprar, vender, alugar. Estamos falando, por enquanto, do grupo de certidões do imóvel. Então, a primeira, transcrição, matrícula, vintenária ou quinzenária, tanto faz. Segunda certidão de imóvel, negativa de débitos e tributos imobiliários. Terceira, certidão do valor venal do imóvel, ou dados cadastrais também, e certidão de taxa de lixo também. Em relação à certidão das pessoas, muita atenção, hein? Em relação à certidão para a venda de imóvel, de imóvel e compra, né? De imóvel. Vamos falar aqui em relação às pessoas. Certidão de protesto da localidade do imóvel onde está localizado a moradia do vendedor, da vendedora, dos vendedores. Então, protesto 1. Em relação às pessoas, protesto. Cuidado que protesto, eu posso ter vários cartórios de protesto naquela região. São Paulo é um grande exemplo disso. E também tem que ser solicitada a certidão de protesto onde resida o vendedor, o comprador, o locador, o catar, e aonde esteja localizado o imóvel. Então, protesto, cuidado, não é uma, são várias e depende do contexto para que eu saiba quantas vão ser. Certidões trabalhistas, também, cuidado, tem ações trabalhistas, tem execução trabalhista, é pegadinha. Distribuidor civil da esfera federal, distribuidor civil da esfera estadual, as chamadas ações cíveis, né, executivas fiscais, também necessário. Certidão de falência e concordata, só para empresas. Certidão de débitos e tributos federais. Certidão de débitos trabalhistas, a CNDT, né, que eu falo débitos porque já houve uma condenação. Então, tem a distribuição de ações trabalhistas e tem essa certidão, por isso eu falei duas. Também importante a certidão de distribuição criminal da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Lembrando que da Justiça Federal é muito importante, faz toda a diferença também. Preciso também, lembrando que a certidão do distribuidor da ação criminal, o DIPO, chamado como DIPO, né? Certidão de execução criminal, DECRIM, de interdição, tutela e curatela, também é uma certidão muito importante. E a certidão de regularidade fiscal do FGTS, que é a GRF, né? Que é só para empresas também. Então, olha como é importante esse conjunto de certidões. Quando eu falo desse conjunto de certidões, é com base nessa certidão e o contrato bem feito que nós vamos dar um parecer, que é a gestão de risco, é o serviço de prestação de gestão de risco, é um parecer, com documentos anexos ou não. O ideal é que tenha esses documentos anexos. Na compra e venda, gente, nas transações de compra e venda de imóvel, exige muita atenção redobrada por parte do comprador, mas é importante saber que você já sabe quais são as certidões, ok? Na locação, o que é importante saber? Na locação, eu preciso fazer essa gestão de risco. Hoje, muitos advogadas
corretores estão prestando esse serviço para administradoras de imóveis próprios, administradoras imobiliárias, corretores, corretoras, próprios escritórios de advocacia, porque essa análise de risco é para que a locação não dê errado, né? Então, esse serviço ele é prestado muito bem na compra e venda, imóveis urbanos, rurais, comerciais, mas também é muito prestado, muito bem-vindo também essa análise de risco, esse parecer na locação. Inclusive, o escritório está prestando serviço para uma grande seguradora, já faz alguns anos. Porto Seguro, Itaú, Marítima, Liberty e várias, todas as seguradoras preferem terceirizar. Então, quando vão vender, né, quando vão vender o produto, calção, né, o seguro fiança, que é o nome mais utilizado, normalmente essa empresa terceirizada, que é um escritório de advocacia, um escritório, ou o próprio corretor que presta serviço, corretora, ele entrega isso para a seguradora e ela paga por esse serviço, normalmente um salário mínimo, mas, professor, é muito pouco. Não é. Imagina a demanda que um banco, que uma instituição, que uma seguradora entrega para você. Então, também nós podemos vender esse serviço, também um nicho de mercado para seguradoras e instituições financeiras também, sejam médias, grandes ou pequenas, tá? Inclusive bancos digitais também. Então, importante. Em relação ao cartório de imóveis, eu já falei que o cartório de imóveis é o cartório competente, sempre. Em relação ao cartório de notas, vale a pena também lembrar que o cartório de notas também é conhecido por tabelionato de notas, que é a repartição responsável por garantir que os atos jurídicos se tornem autênticos, seguros e públicos, e nesse lugar que você fará a escritura também, já que o tabelião de notas é profissional do direito, com fé pública, para autenticar fatos e escrever qualquer tipo de contrato ou documento, que é ele ou um dos seus escreventes que fará a escritura baseada nos documentos apresentados. Tá? Em relação ao cartório de imóveis, você já sabe, o cartório de imóveis é a repartição responsável por atribuir ao imóvel a sua correta localização, descrição. O documento utilizado para esta finalidade é chamado de matrícula ou transcrição, onde é descrito o histórico completo da propriedade, com todas as suas modificações titulares, inclusive também possíveis ônus, gravames também. A certidão de matrícula ou transcrição do imóvel será necessária para fazer a escritura, de fato, tendo sim, por lei, validade de 30 dias para essa finalidade. Eu quero lembrar a você também que registro é a única forma de se tornar legitimamente proprietário. Qualquer outra coisa que eu tenha, não sou dono. Carta de educação, carta de matação, folha de papel timbrado, escritura pública sem registrar, então cuidado, tá? Dentre as atividades praticadas pelo cartório de imóveis, existem 3 atos importantes. A matrícula, que é o documento que identifica o imóvel e informa a descrição das características, dos dados do atual proprietário, se existe alguma restrição, penhora, hipoteca, por exemplo, e todo o seu histórico também. Registro descreve a transferência, registro é transferência. Então, de fato, o registro, o R, descreve a transferência da propriedade do imóvel ou a constituição de direitos reais, por exemplo, hipoteca, penhora, alienação fiduciária também. Já a averbação são atos da vida, para gerar publicidade. São informações, acontecimentos que alteram os elementos do registro, seja quanto à situação física, ou seja, a construção de uma casa, por exemplo, seja quanto à situação do proprietário, que é a troca do estado civil, por exemplo. Né? O registro e a averbação são atos lançados na matrícula do imóvel que servem para indicar como se encontra a situação jurídica daquele imóvel. Os documentos para compra e venda, então, antes de fechar o negócio, eu preciso, dando meu parecer, reunir toda essa documentação para provar a propriedade, a situação do imóvel, bem como verificar a existência também de pendências. Eu recomendo também solicitar aos vendedores os seguintes documentos: a certidão do imóvel, né, que seria a certidão de matrícula atualizada, ou com negativa de ônus e alterações, certidão negativa de débitos de tributos imobiliários, certidão do valor venal ou cópia da folha do rosto do IPTU, e em caso de compra e venda de apartamento, também é importante a certidão negativa de débitos condominiais, é fundamental para assegurar que não há dívidas condominiais de cotas condominiais. Em relação às pessoas, nós falamos aqui, então tem a certidão de cartórios de protesto, tem a certidão de ações trabalhistas, certidão do distribuidor da Justiça Federal, certidão do distribuidor de ações cíveis e executivas fiscais, certidão negativa de débitos de tributos federais e a certidão negativa de débitos trabalhistas, a chamada CND. Tá? Então, importante. Do outro lado, o comprador pessoa física precisa então fornecer os seguintes documentos: cópia da RG-CPF, comprovante de endereço ou de residência, cópia do comprovante de estado civil, que é a certidão de nascimento ou casamento, lembrando que hoje em dia é tudo escaneado, não precisa ser físico. Se casados, deve apresentar cópia da certidão de casamento. Se divorciados, deve apresentar cópia também da certidão de casamento com a averbação do divórcio.
Menores de 18 anos devem apresentar cópia da escritura pública se forem emancipados. Carteira de trabalho e extrato da FGTS, caso o benefício seja, né, utilizado para aquisição do imóvel. E também estrangeiros não residentes do Brasil devem apresentar cópia do CPF e o passaporte também. No caso de pessoa jurídica, para conseguir fazer essa transação imobiliária, esses documentos, esse parecer, é importante também fornecer os seguintes documentos. Eu diria cópia do contrato social e a última alteração contratual, caso exista, cópia do RG CPF dos representantes legais e também a cópia do cartão do CNPJ. As certidões para venda e compra de imóvel elas podem ser solicitadas na internet, hoje com muita facilidade. Muitas certidões são solicitadas via internet e muitas sem custo também, o que facilitou muito. Então, tudo isso é muito importante para que você evite dor de cabeça, tá bom? Em relação à locação, o que eu trago também em relação à locação, que muitas vezes a preocupação da locação é ter a garantia, eu quero ter a garantia, mas hoje o corretor, a corretora, a imobiliária, advogada que está atualizado, bem atualizado, ele prefere fazer um contrato de locação sem garantia e pratica uma gestão de risco, né? Dá um parecer de gestão de risco bem feito, que dá muito mais segurança do que propriamente uma garantia, porque se a garantia for mal feita, não vai resolver nada, tá? Então, ponto interessante também. Legal, né? Em relação ao parecer, ser contratado, você advogado, corretora, para prestar um parecer de gestão de risco, você vai prestar um serviço, que você vai fazer o diligência, que é o outro serviço, vai ser cobrado à parte, e para que você consiga dar um parecer, você precisa sim, um parecer sobre a gestão de risco, usar um timbrado do seu escritório, né? Assinar com a sua OB ou com o seu número de CRES. Tem que ser um profissional devidamente regulamentado, devidamente inscrito num órgão competente que possa, né, prestar serviço naquele setor, naquela situação. Então, isso é muito importante. Em relação ao parecer jurídico, nós temos o parecer jurídico, que é feito exclusivamente por profissionais do direito, mas o parecer de gestão de risco pode ser feito por corretores de imóveis também. Como que eu vou fazer, então, o parecer, né? Esse parecer de gestão de risco? Então, eu vou trazer para você como fazer. Começa com o título, parecer de gestão de risco. É uma análise especializada, elaborada por juristas e particulares, no caso, corretores também, que exerce a função de um consultor. Pode ser prestado, então, por corretores de imóveis, pode ser prestada por contadores e, principalmente, por advogados, juristas, né? O jurista público, inclusive. Feita essa pesquisa através do diligência, determinando o assunto, quando solicitado por pessoas jurídicas ou físicas, a existência de dúvidas ou controvérsias sobre o tema. É dividido em 3 espécies, tá? Facultativo, obrigatório e vinculante. Então, essa gestão de risco, que é o serviço que você pode prestar, vamos dividir em 3 espécies. Facultativo, a pessoa contratou só para contratar. Obrigatório, algumas situações, o financiamento imobiliário, algumas instituições financeiras exigem essa gestão de risco, esse parecer de gestão de risco. E pode ser vinculante também, quando de fato é necessário para uma devida aprovação. Quando estamos diante de um conflito, a melhor solução, o melhor a se fazer é analisar a situação para encontrar a solução mais adequada. E nesse sentido, a opinião de um especialista é importante, né? Então, eu trago para você. O parecer de gestão de risco, que é um serviço prestado por muitos, é uma análise técnica, então, da situação ou do processo que acompanha um raciocínio lógico para a segurança da transação jurídica. Lógico que eu trabalho com questões jurídicas. Trará referências também doutrinárias, eu posso mencionar doutrinas, jurisprudências, eu posso fazer isso diante daquela situação, em conjunto com a opinião técnica, né? O parecer começa com o título parecer, depois eu vou trabalhar com o relatório, que é o que o cliente quer, o que ele precisa. Então eu vou falar o relatório histórico. Está negociando um imóvel, uma propriedade rural, está negociando uma posse, a compra e venda de uma posse, está regularizando o imóvel na planta, está negociando o imóvel no leilão, né? Está negociando o imóvel através de financiamento imobiliário com a Caixa, um exemplo. Depois eu vou para os fundamentos, vou trabalhar com os fundamentos, fundamentos que existem sobre aquele assunto, e termino com o laudo conclusivo com base nessas certidões. O parecer pode ser dividido, sim, em 3 espécies. É importante deixar claro que esse parecer é uma análise especializada, elaborada por advogados, corretores, contadores, que exerce a função de consultores, usando, né, um conjunto de certidões para dar autorização ou não ao negócio. Vai falar se é seguro ou não. O parecer, né, a gestão de risco de mercado imobiliário ou a gestão de risco de transações de negócios imobiliários, ela pode ser classificada então em facultativo. O facultativo ele ocorre quando o parecer jurídico é solicitado por um particular ou um órgão, né, sem que haja determinação legal para a sua requisição.
também não é obrigatoriedade do solicitante em arcar com a opinião do parecerista. O parecer obrigatório, de fato, a análise de risco, o parecer de análise de risco obrigatório é o parecer obrigatório que acontece quando há norma que determina a sua solicitação. E aí eu trago como exemplo ritos licitatórios, previsto inclusive no artigo 38 da Lei 8.666 de 93, também um grande nicho de mercado, que tem como objetivo evitar defeitos que provocam nulidades no processo licitatório. E nesse caso, o parecer é obrigatório como requisito, mas não é obrigatório quanto ao seu acolhimento, ok? Existe, como eu falei, a terceira prestação de serviço, que é o parecer vinculante, o parecer de gestão de risco, a gestão de risco vinculante. Esse parecer ocorre quando, além de ser obrigatório, vincula o solicitante a segui-lo. E aí eu trago como exemplo os pareceres da Advocacia Geral da União, né, que são submetidos à aprovação do Presidente da República. Isso acontece em virtude da Lei Complementar 7393, artigo 40, parágrafo 1º, vinculando toda a administração pública federal. Esse parecer, ele acabou com o sigilo bancário das operações de crédito em recursos próprios também, inclusive, foi muito falado em relação a isso. Esse parecer pode ser elaborado por advogados, normalmente advogados, procuradores, assessores, consultores jurídicos de órgãos da administração pública também, tá? Com a finalidade de um parecer, nós temos, né, respondendo essa pergunta, qual a finalidade do parecer de gestão de risco? É aprovar o financiamento, aprovar uma compra e venda, aprovar uma locação para o próprio cliente, comprador, vendedor, locador, locatário, ou para quem faça essa intermediação, ok? Incorporador, construtor, loteador, investidor em leilões, adicados da Caixa, né? Então, a finalidade desse parecer da gestão de risco é entregar um documento escrito. Claro que eu tenho documentos anexos, eu tenho que fazer isso, mas eu vou concordar com a transação ou não, vou falar se ela é segura ou não. Eu vou analisar todos os fatos, efeitos, normas e validades jurídicas do caso concreto e, por fim, irá apresentar uma solução, um panorama diante dessa questão. Para compreender melhor, é importante, em 2017, lá na reforma trabalhista, né, lá no ramo do direito do trabalho, com a entrada da lei em vigor, questionou-se muito sobre a aplicabilidade dos contratos vigentes. Então, muitos pareceres técnicos foram feitos nesse sentido, também foi um serviço, outro ramo, mas é importante você saber também. Tá? Então, um exemplo de parecer técnico é isso. No caso do direito imobiliário, nós temos o parecer de gestão de risco. O que deve conter esse parecer de gestão de risco, então? Então, o parecer de gestão de risco deve ser o mais completo possível, por isso tem que ter título, parecer jurídico, preferencialmente de forma centralizada ao documento, que pode ser acrescido ou não de um número para controle e organização do parecerista, seja o advogado, corretor, corretora. Por exemplo, parecer número 56, parecer número 57, 15 de 5 de 2023, um exemplo. Tá? Então, eu vou colocar a data, se eu quiser. É importante quem solicitou, então, o endereçamento com o nome dos solicitantes, eu vou fazer isso. O assunto, qual o tema central do parecer de gestão de risco, o porquê, se é compra e venda, se é locação, se é loteamento, se é incorporação. Então, eu vou fazer isso. No exemplo, né, que eu dei em relação à trabalhista, eu usava lá a aplicabilidade da modernização trabalhista. Né? O escritório usava isso. É muito comum. Em relação a incorporadoras, é muito comum também. A ementa, pode conter esse parecer nessa gestão de risco, a ementa, que é a parte introdutória com os pontos essenciais e um resumo com as palavras-chave, se você quiser fazer. Não existe obrigatoriedade, não existe uma obrigatoriedade em relação à ABNT, ele é livre esse parecer. Geralmente a ementa fica mais fácil de ser elaborada com o parecer pronto, né? Você faz por último, pois você terá uma visão global do texto e os principais pontos a destacar. O relatório que eu falei para você, que é um resumo, que deve conter de fato os assuntos que serão tratados no parecer, no parecer de gestão de risco, o qual foi feito o questionamento, se é um loteamento, se é uma incorporação, se é a compra e venda de um leilão, se é uma locação. A fundamentação, na fundamentação deverá constar toda a análise do fato ou processo, e nessa parte do parecer serão elucidados sim os fatos, contendo os apontamentos dos dispositivos legais e das ações correlatas, né, de fato, e as informações técnicas necessárias também, além de entendimentos doutrinários, livros, né, jurisprudenciais, julgados, eu posso fazer isso. Termino com a conclusão. É importante conter um breve resumo dos pontos suscitados no parecer, apresentando uma opinião clara do corretor, da corretora, advogado, do contador, seja ela favorável ou não, com a opinião
do parecerista direcionado ao solicitante sobre o tema. Por fim, concluir com a expressão é o parecer, tá? É o parecer, seguindo o nome do profissional, cargo, assinatura, número da UB, o número do CRES, é importante também fazer isso, um carimbo, assinatura, é importante, seja digital ou físico, tá bom? Como fazer esse parecer técnico, então? Então, o primeiro ponto é ter um profundo conhecimento sobre o assunto, você vai buscar esse conhecimento através do due diligence, dessas certidões que nós falamos aqui, vai estudar o caso, vai estudar o imóvel, em relação à topografia, georreferencial, outras questões também, dívidas, débitos, ações, principalmente os pontos controvertidos e os riscos advindos do negócio. Tem uma linguagem, uma dica que eu te dou, tem uma linguagem clara, de fácil acesso, sem juridiquês, de fácil entendimento. Não é porque é um parecer, né, a gestão de risco, o parecer de gestão de risco não é porque é um parecer, considerado um parecer, que precisa ser rebuscado, cheio de termos atrapalhando a leitura, deixando confuso e se interrompe até a fluidez da leitura. Além disso, apresente também os entendimentos de doutrinadores, escritores, favoráveis sobre o tema ou não favoráveis, também é importante. Tem se consolidado o entendimento jurisprudencial e, por fim, revise todo o texto, preferencialmente no mesmo dia que você escreveu, no dia seguinte. Para isso, dê algum tempo para você esquecer o assunto e retome a leitura e fica mais fácil você achar erros, tá? A conclusão, a elaboração do parecer técnico, né, a gestão de risco de transação imobiliária, é um documento que pode você fazer com 10 folhas, 4 folhas, 5 folhas, não tem um regramento em relação às suas laudas, tá? A elaboração desse parecer técnico, dessa gestão de risco, é de grande responsabilidade, pois o objetivo é elucidar o interesse e deverá servir com base para tomar decisão até de uma ação judicial. Tá? Então, dessa forma, eu trago para você que esse parecer de gestão de risco, essa análise de gestão de risco é importante, tem que ser feita uma apuração, tem que ser apurada, analisada de forma técnica a situação do caso concreto. Tá? Em relação a algumas perguntas e respostas, então o que é o parecer de gestão de risco? Cobrado um salário mínimo até 0,5 do valor do negócio, em alguns casos até 0,1 do valor do negócio, 1% do valor do negócio, depende de onde você vai atuar. Quem são os nossos clientes? Incorporadoras, construtores, loteadores, investidores em leilão, bancos, instituições financeiras, seguradoras, consórcios, né? Pessoa física, pessoa jurídica, escritórios de advocacia que atuam em outros ramos, imobiliárias, né? Então, também holds, pessoas que têm lá a hold, têm funcionários administrando seus próprios bens, mas preferem terceirizar esse serviço por questão de segurança. Então, importante aqui. Qual a função da análise de risco da transação imobiliária? A função é trazer clareza sobre um determinado assunto, o processo, pois vai analisar os fatos, efeitos, normas e validades jurídicas do caso concreto. Por fim, irá apresentar uma solução, um panorama para essa questão. Como elaborar, então, esse parecer técnico, essa gestão de risco, como fazer? Você vai solicitar vários documentos que eu falei, várias certidões, due diligência, outro serviço, e vai dar o parecer por último. Então você vai perguntar, você quer que eu faça o due diligência, mas você quer uma análise de risco também? Isso é importante. Qual a diferença da análise de risco e do due diligência? O due diligência é certidões, é o serviço de prestar diligência, certidões. O despachante imobiliário só faz isso. Já o parecer é um outro serviço chamado análise de risco, análise técnica de risco, tá? Então, importante aqui. Agora sim, acho que você já conhece mais um nicho no mercado imobiliário. Você que é corretor, corretora, pode prestar esse serviço. Você que é advogado, mais um serviço que você pode prestar no seu escritório. Você que é pessoa física, também você já sabe como funciona. Você que é pessoa jurídica, você que é investidor, você que é leigo. Então, é para ajudar a todos, tá? Com muito carinho. Quero agradecer a todos que estão assistindo, a Condesa, o Cartola Alexandre, né, também. Quero agradecer a todos por acompanhar esse curso com muito carinho. Tem perguntas? Vamos lá, vamos responder as perguntas. Deixa eu fazer um convite especial, gente. Você que quer estudar direito imobiliário de verdade, foco na prática, tem a minha pós-graduação, essa pós é online. Você entra no site www.portaleso.com.br, você tem acesso à minha pós-graduação, custa um valor, acho que 958, se eu não me engano, menos de R$1.000, uma pós com realmente conteúdo incrível, focado na prática das transações imobiliárias. Tem muito advogado, advogada, cartorário, procurador, promotor, muito corretora de imóveis fazendo essa pós, tá? Então, pós-direito imobiliário e transações imobiliárias, entra no site www.portaleso.com.br. Vários cursos gratuitos, vários cursos à sua disposição, também várias pós-graduações. Eu também sou coordenador da pós-direito civil, tem a pós de transações imobiliárias, que é voltada ao direito notarial e registral, tem a pós de regularização de imóveis, então, muito legal, tá? Outros ramos também, quem atua no direito do trabalho, quem atua no direito previdenciário, criminal,
tem pós lá empresarial também para você. Quem quiser entrar em contato comigo, entre em contato, o professor presta o serviço de mentoria para ajudar advogados e advogadas a corrigir peças, recursos, a treinar para uma audiência, eu ajudo muito, tá? Corretores, corretoras. Quem quiser marcar uma mentoria, advogado que quer marcar uma mentoria comigo, para discutir assuntos, casos práticos ou uma consulta, entre em contato pelo WhatsApp do escritório. O meu WhatsApp é o 11 9 7685 11 DDD 11 97685 3891. O telefone fixo é o 2061 5649. Siga o professor nas redes sociais, tem o Instagram, professor.julio.sanches, vários cursos, palestras, dicas gratuitas. E o meu e-mail é julio.professor.direito@gmail. Demora um pouquinho para responder o e-mail em virtude da correria. Peço a você também que se inscreva no meu canal do YouTube, Professor Júlio César Sanches. Tem mais de 1000 cursos à sua disposição também de forma gratuita para ajudar você, tá bem? Ajude o professor a divulgar o canal, clique lá no sininho, né, de notificações, é muito importante isso. Parabéns para você, mais uma aula aqui no Conselho, com muito carinho, Conselho Federal, uma aula com muito amor, mais um curso para que você possa conhecer de verdade o mercado imobiliário. Todos esses cursos são focados na prática, na realidade, nichos novos de mercado, para que você possa atuar e prestar o serviço com qualidade. Parabéns! Mais um curso para você. Ah, não, acho que agora tem as perguntas, vamos ver. Eu não respondi, agora tem as perguntas. O Luiz Antônio Finger, bom dia, professor. Bom dia a todos. Qual a responsabilidade civil na prática desse serviço? Na verdade é muito grande. Se a gente for pensar, qual que é a responsabilidade civil do corretor de imóveis? Quando ele faz uma transação imobiliária de locação, compra, se ela dá errado, o corretor não fez o due diligence, sobra para o corretor. Corretora, advogado, imobiliária. Então, nesse serviço, a responsabilidade já é a responsabilidade que exige na transação imobiliária. Que existe, então não muda muito, mas existe responsabilidade. Por isso, esse serviço, quando for prestado, quando for feito, tem que cobrar, né? Porque além de você prestar o serviço, vai ter custo, vai ter tempo, vai ter estudo e também tem responsabilidade. Tá bom, Luiz? Um grande abraço. Como ter acesso aos links das certidões pessoais? Hoje, digitando no Google, Elane, digitando no Google, certidão municipal, já aparecem os links, muito fácil, né? Então tem acesso com muita facilidade no próprio Google. Certidão de distribuidor civil, site TJ do Estado. Certidão de protesto, cartório de protesto, tem o próprio site, você pode ligar no cartório. Cartório de imóveis, no cartório de imóveis competente. Hoje tudo pela internet, hein? Tá bom? Legal. Gente, quero convidar você a ler meus livros, tá? Direito Imobiliário de AZ se tornou o livro mais vendido no Brasil. Então convido a você a ler Direito Imobiliário de AZ, você que é corretor, advogado, advogada, simpatizante, investidor do mercado imobiliário, do direito imobiliário. Direito Imobiliário de AZ se tornou o livro mais vendido no Brasil. É o meu livro, é a minha doutrina, da editora Mizuno. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de direito civil, tem o meu livro Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. E quem quer conhecer mais sobre regularização de imóveis, transações imobiliárias, tem o meu livro Uso Capião, fantástico, capa vermelha. Tem o livro Uso Capião Extrajudicial. Tem um livro de contratos, quem quer se aprofundar também. Tem muitos livros. Entra no site, digita no Google, Professor Júlio César Sanches e seus livros. Você vai conhecer todos os meus livros, muitos por muitas editoras, mas eu, ultimamente estou escrevendo muitos livros pela editora Mizuno, porque nós temos um combinado, né? É uma divulgação muito bem feita, bonita, os livros são acessíveis em termos de valor, e eu quero muito, a questão não é dinheiro, a questão é ajudar o próximo, é ajudar você, tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigado, continue acompanhando nossas aulas, hein? Sucesso na sua vida. Tchau! Certinho, Júlio. Obrigado, mais um curso, esse foi legal, hein? Tudo foi bom, deu tudo certo, a audiência foi bem alta e eles continuam perguntando, né? Ah, que legal. Vamos assim para ajudar todo mundo, né? É isso. Um abração. Bom dia para você. Bom dia Tchau. também. Tchau.